da flora amazônica, que tem ação contra a malária e contra a dengue, e tentamos desenvolver, na verdade, sistemas nanoestruturados que permitem que esse material possa ser usado como inseticida ou como um agente repelente. Uma área um pouco diferente, que foge do que eu vou falar para vocês, mas que tem uma importância dentro do contexto histórico do grupo, é a engenharia tecidual. Na verdade, o que nós fazemos é produzir a pele tridimensional. Através de um pedaço de pele do paciente ou através de um banco de células, essa pele ou esse autólogo de pele é construído camada a camada, derme, epiderme, e entre essas camadas, extrato córneo, na verdade existe um tráfego de informação. Isso é utilizado, na verdade, como um modelo para estudo de neoplasia cutânea, uma vez que nós trabalhamos com câncer de pele, e desenvolvemos câncer de pele, na verdade, nesse modelo tridimensional, com diferentes estágios de progressão, mas também existe parceria com o pessoal do HC para ser usado para tratamento de queimados e tratamento de pessoas com úlceras ou dificuldade de processos cicatriciais. Tudo isso está envolvido no que nós chamamos de nanotecnologia aplicada à ciência. E que em poucos minutos eu vou tentar passar um pouco do que nós fazemos. Bom, na área da medicina, as 3 áreas mais importantes da nanociência são desenvolvimento de partículas metálicas para diagnóstico. Sejam as partículas de ouro ou as partículas de prata, elas podem ser utilizadas para ressonância ferromagnética, permitindo um excelente contraste. Então, a nanotecnologia ela é utilizada na melhoria de imagens e na área de diagnóstico. Ela pode ser utilizada para veiculação e manipulação de fármacos, que é basicamente o que nós trabalhamos e desenvolvemos, e ela pode também ser utilizada dentro da engenharia tecidual. Engenharia tecidual, na verdade, é um tema mais amplo que envolve 3 grandes áreas: células-tronco, próteses de alta eficiência e construção de órgãos em laboratórios. Dessas 3 linhas de engenharia tecidual, nós trabalhamos com células-tronco e trabalhamos com a construção de órgãos em laboratório. Não trabalhamos com prótese de alta eficiência. Mas os últimos Jogos Paralímpicos mostraram a eficiência e o grau de evolução desse desenvolvimento da ciência. Bom. O que está por trás da nanotecnologia? Quando se sai da escala macroscópica e se mergulha na escala nanométrica, o que se observa é que alguma coisa, numa escala de tamanho da ordem de 10 nanômetros, apresenta uma interação extremamente benéfica com uma célula em relação ao seu tamanho. Então, na escala nanométrica, nós estamos um pouco acima da escala atômica, como eu disse para vocês, 0,24 do átomo, mas estamos abaixo do tamanho de vírus, micróbios, bactérias e células. Nas células em si, nós podemos interagir com qualquer uma das organelas celulares. Membrana celular, complexo de Golgi, mitocôndria e outras organelas celulares. Ou seja, a possibilidade de desenvolver um sistema de veiculação que coloca um princípio ativo dentro do seu alvo biológico faz com que a nanotecnologia aplicada a essa área tenha um avanço muito grande. O que está por trás de tudo isso, na verdade? Vamos? Bom, o que está por trás de tudo isso, na verdade, são os sistemas de veiculação de fármaco. E o que é o sistema de veiculação de fármaco? O sistema de veiculação de fármaco nada mais é do que um sistema construído artificialmente que permita com que você faça com que aquele princípio ativo seja colocado diretamente sobre o alvo biológico. Os mais antigos deles são os sistemas liposomais, criados na década de 70. Existem vários produtos hoje comerciais desenvolvidos com formulações do tipo lipossoma. Existem os sistemas dendriméricos, as nanopartículas poliméricas, as nanoemulsões, os sistemas lipídicos poliméricos, as nanoesferas e os nanocompósitos magnéticos. Além dessa infinidade de sistemas de veiculação de fármaco, existe a possibilidade de combiná-los entre si, gerando novos sistemas com aplicações mais específicas. E é isso, na verdade, que a gente faz no dia a dia, tentando tratar uma ou outra patologia. Mas por que esse sistema de veiculação de fármaco tem uma importância extremamente grande no tratamento de qualquer patologia? A maioria dos princípios ativos para tratamento de gripe, ou para tratamento de tuberculose, ou para tratamento de qualquer outra patologia, apresenta, na verdade, uma distribuição de dose
que fica entre uma dose subterapêutica e uma faixa tóxica. Por isso que quando se faz um tratamento de tuberculose, o paciente é obrigado a receber diariamente uma dose de medicamento para manter aquela dose constante. E assim, quando você toma um antibiótico, como outros medicamentos. A nanotecnologia, ou a veiculação do fármaco de ativo de forma sustentada, permite com que você consiga uma faixa terapêutica de liberação controlada. Ou seja, você veicula esse ativo de interesse de maneira que ele possa ser liberado de forma contínua e controlada. Esse é o resultado do produto desenvolvido em parceria com a UNB, da nanoanfotericina, que é um antifúngico extremamente potente, com uma série de efeitos colaterais, mas que já existe, além da forma liposomal, comercial, existe uma formulação nanoestruturada que está em negociação com a indústria para ser produzida, que permite, na verdade, que o paciente receba uma dose diária e tenha sustentada a liberação desse material durante toda a semana. Bom, os lipossomas são os mais antigos sistemas de veiculação de fármaco e a facilidade de utilização dos mesmos se deve à fácil interação, na verdade, do ativo com a membrana biológica. O sistema mimético reconhece facilmente a fármaco ou o princípio ativo incorporado no sistema liposomal e fagocita esse sistema dentro da célula-alvo. Como você tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica nesse sistema, você pode jogar com o seu ativo aonde é que fica mais fácil ou mais confortável colocar esse ativo dentro do desenho dessa formulação farmacêutica. Existem ainda as nano e as microesferas biodegradáveis, mas de todos, vamos ver se agora vem. Um dos sistemas que eu considero mais inteligente são, nas verdade, as emulsões sintéticas de LDL, principalmente no tratamento do câncer. A célula com câncer, na sua necessidade de replicação altamente rápida, ela necessita de uma grande quantidade de éster, de colesterol, colesterila, fosfolipídios. E a lipoproteína, ou LDL, na verdade, traz dentro de si, na sua estrutura, todos esses materiais. Na verdade, o que nós desenvolvemos foi uma emulsão sintética de LDL, ou um LDE, que quando injetado na corrente sanguínea, se associa a uma apoproteína, a apoproteína E, e passa a ser chamado de LDL-like. Segundo o sistema de reconhecimento do nosso organismo, ele se comporta exatamente como um LDL. E ele é facilmente reconhecido pelos receptores que são overexpressados na membrana da célula cancerígena e fazem com que esse material seja rapidamente fagocitado, metabolizado, liberando dentro da célula com câncer um material, seja ele o quimioterápico, seja o material fotoativo, quando estamos fazendo uma fototerapia. Na verdade, quando se trabalha com um sistema de liberação, o que se busca é o melhor cavalo de Troia. O conceito de cavalo de Troia é o que melhor define um sistema de liberação. Qual é o melhor sistema que consegue colocar dentro do sistema biológico algo de interesse sem que atue ou sem que ative todo o sistema imunológico de defesa ou o próprio sistema de exclusão do nosso organismo. E é isso que a gente faz, na verdade. Dentro dessa linha de trabalho, esses sistemas em especiais, essas emulsões sintéticas de LDL e os sistemas proteicos poliméricos, têm sido utilizados para tratar duas patologias que são de extrema importância e que nós temos focado mais recentemente, que é o tratamento de glioma e glioblastoma. Na verdade, esse tratamento de câncer normalmente não apresenta um quadro muito promissor de solução sem ser o tratamento cirúrgico ou sem um índice de óbito extremamente grande. Então, na verdade, o que a gente faz é tentar utilizar esses sistemas altamente específicos que permeiam a barreira hematoencefálica, levando dentro para o cérebro, na verdade, o que nós queremos. Esse sistema proteico polimérico foi desenvolvido pelo grupo, é uma patente nossa, e permite hoje que nós tratemos doenças do sistema nervoso central, como Parkinson, Alzheimer e epilepsia. Na verdade, hoje nós já estamos estudando para tratamento de Parkinson, para tratamento de epilepsia, a utilização desses sistemas carreadores. O que nós estamos fazendo, na verdade, é tentar usar fármacos clássicos utilizados no tratamento dessas patologias e fazer com que haja um aporte maior desse medicamento dentro do sistema neural. A grande diferença do cérebro do resto do organismo é a barreira hematoencefálica.
A barreira hematoencefálica é extremamente seletiva. Não é qualquer coisa que permeia a barreira hematoencefálica. E não é também uma questão de tamanho, a questão pela qual se permeia a barreira hematoencefálica. Por isso que foi necessário trabalhar um pouco no design e na construção de um sistema de veiculação que fosse reconhecido e tivesse livre trânsito através da barreira hematoencefálica. É esse o sistema que a gente está testando atualmente. Falando um pouco mais sobre cada patologia. O câncer, na verdade, são 13 milhões de novos casos de câncer ao ano, 8 milhões de morte ao ano, e até 2013 espera-se que 21,4 milhões de novos casos tenham surgido no planeta. Se você imaginar que isso é uma quantidade muito grande, que a maioria dos tipos de câncer que acometem a população, no caso do homem é o câncer de próstata, no caso da mulher é o câncer de mama, e no caso da nossa região de Ribeirão Preto é o câncer de pele, a busca por métodos alternativos para tratamento dessa patologia é extremamente interessante. Na verdade, a grande vantagem de utilizar um sistema nanocarreador é que você pode utilizar a própria permeabilidade do sistema neoplásico para fazer com que você acumule uma grande quantidade de material dentro do material lesado. Bom, o que nós fazemos, na verdade, na terapia fotodinâmica, agora vai, é fazer uso de compostos que são fotoativos, ou compostos que podem ser ativados por luz, faça a aplicação desse creme ou dessa pomada contendo esse material fotoativo. Esse material ele foi veiculado num sistema nanoestruturado, que libera exatamente esse material ativo sobre a lesão tópica. Depois de um determinado tempo de biodistribuição no organismo, esse material vai se acumular preferencialmente sobre o alvo biológico. Se o tratamento for tópico, no caso de um câncer de pele, é muito mais fácil, você pode fazer a aplicação com uma pomada. No caso dos estudos para câncer de próstata, bexiga e útero, que estão em fase pré-clínica, você vai ter que fazer com que a luz chegue através desse órgão, através do uso de fibra óptica, que ao longo do desenvolvimento desses últimos anos também permitiu que através de um esteto você faça com que a luz chegue até o alvo biológico. Por quê? Porque quando esse material, ou esse princípio fotoativo, recebe essa luz visível, é que ele, na verdade, desencadeia a resposta biológica que leva à morte daquele tecido neoplásico. Isso é o que acontece, na verdade, no tratamento ambulatorial para câncer de pele. Então você detecta a lesão, faz a aplicação do creme, você tem como fazer um fotodiagnóstico por emissão de fluorescência da área localizada, faz o tratamento com luz e depois de um mês de tratamento aquele tecido foi totalmente renovado. O índice de cura para tratamento de câncer não melanômico, com uma única sessão, é de 95% a 98%. Por que eu estou falando para vocês que o melanoma não funciona? Porque, na verdade, nós fazemos usos de pigmentos. Sejam pigmentos extraídos de produtos naturais, do espinafre, da alga, ou a clorofila, que sofrem algumas alterações sintéticas, sejam, na verdade, moléculas como porfirinas, fitalocianinas, clorinas, que são macrocíclicos, que absorvem dentro dessa região aqui do espectro eletromagnético, dentro da região do visível. Porque nós sabemos que a energia da radiação visível interage de forma benéfica com o sistema biológico. O que define para nós o que nós chamamos de janela terapêutica. Por que nós não trabalhamos abaixo de um determinado comprimento de onda ou acima, por exemplo, de 750? Abaixo de 600, na verdade, nós temos a hemoglobina, que compete com o nosso princípio ativo pela luz que está ativando o princípio que vai tratar aquela célula com câncer. Acima de 750, existe, na verdade, a produção de calor, pelo aquecimento da molécula da água, pelo infravermelho. E isso também causa um processo inflamatório que pode propagar ou aumentar, no caso, o processo tumoral. Mas nessa faixa aqui, existe uma série enorme de pigmentos e moléculas que podem ser utilizadas. E são testadas regularmente para tratamento de neoplasia, utilizando esse conceito. E por que o melanoma não funciona? O melanoma não funciona porque o melanoma por si só é uma lesão pigmentada. Por sorte, os cânceres do tipo melanoma são responsáveis por 4% do total que existe na população e que quase sempre levam a óbito. Na verdade, o restante do tipo de câncer de pele que existe é não melanômico, podendo ser tratado por fototerapia.
Para o melanoma, na verdade, nós fazemos uso de um sistema um pouco diferenciado. Na verdade, desde 2000, nós começamos a associar os sistemas de veiculação de fármaco clássico com os sistemas magnéticos, chamados fluidos magnéticos. Esses fluidos magnéticos são, na verdade, nanocompósitos à base de óxido de ferro, que, quando nessa escala de tamanho, apresentam a propriedade de serem superparamagnéticos, ou de responderem ao campo magnético. Então você pode utilizar a associação de um fármaco fotossensível, de um pigmento. Além disso, você pode utilizar esse composto ou esse nanocompósito magnético e esse sistema combinado ser aplicado na corrente sanguínea. Se você tiver um tumor dentro de um tamanho razoável, ou um câncer de pele em um tamanho de evolução razoável, você pode aplicar luz ou campo magnético para destruir essa massa tumoral. Se você aplica a luz, você faz, na verdade, uma terapia fotodinâmica. Se você aplica o campo magnético, na verdade, você causa um efeito conhecido como hipertermia celular, onde você consegue, através da aplicação controlada de um campo magnético alternado, fazer com que a temperatura do tecido mude de 2 a 3 graus centígrados, até 5 graus centígrados. Essa variação de temperatura causada pela hipertermia, ou a produção de radicais livres induzida pela produção da fotoativação, é capaz de reativar na célula com câncer o processo de apoptose, levando aquela célula a ser destruída por um processo normal. De alguma maneira, a célula com câncer, ou a maioria das neoplasias, é desligado esse sistema de apoptose e a célula progride de forma desordenada. Então nós usamos duas ferramentas para tentar reativar, na verdade, esse tipo de morte celular programada, destruindo o tumor. Esse é o caso da combinação da terapia fotodinâmica do fotoprocesso com a hipertermia. Além disso, o que nós sabemos, que é utilizado para algumas patologias, é que você pode usar um campo magnético externo para ajudar na colocalização daquele material injetado no paciente. O que se faz, na verdade, é injetar aquela partícula magnética contendo o princípio ativo, aplica-se um campo magnético externo constante, e depois de uma biodistribuição normal do organismo, você consegue detectar um acúmulo preferencial daquele material ou daquele ativo de interesse sobre o local onde estava o campo magnético. Então, além da hipertermia, você pode ajudar a colocalizar o princípio ativo. Isso está sendo utilizado num estudo clínico, numa parceria nossa, da UNB com a Polônia, testando, na verdade, um quimioterápico, na verdade. Nós não estamos usando luz. O celol, na verdade, o selênio, ele é tóxico, mas existe um açúcar derivado do selênio, que é extraído do óleo de girassol, que é conhecido como celol. Foi utilizado durante muito tempo na Polônia para tratamento de diferentes tipos de câncer, e o que nós estamos fazendo agora, na verdade, é tentar produzir uma nanopartícula contendo celol, mais uma partícula magnética, ou um nanocompósito magnético, ajudando com o campo magnético a colocalização desse quimioterápico no tratamento do câncer, nesse caso clínico, desenvolvido em parceria com o pessoal da Polônia. Cláudio, por que você está fazendo na Polônia e não está fazendo no Brasil? Bom, primeiro porque o celol foi de origem polonesa e começou a pesquisa na Polônia. Segundo, porque as legislações, ou a regulação, para que você faça um estudo clínico em estágios diferentes aqui no Brasil e na Polônia, são completamente diferentes. Tá certo? Eu espero que os resultados positivos que o celol apresente lá permite que no futuro a gente traga esse tratamento para o Brasil. Mas é óbvio que deveria começar lá, porque o celol, quem fornece o celol, na verdade, é a Polônia, então é o nosso parceiro que começou a fazer esse tratamento. E aí a gente faz, na verdade, o tratamento por hipertermia, para colocalização, ou usa o próprio celol como quimioterápico. Bom, existe ainda a possibilidade da gente utilizar nanopartículas com diferentes graus de porosidade. Isso é conseguido variando-se, na verdade, a blenda de polímeros com o qual nós trabalhamos. A grande vantagem de utilizar esses polímeros com grande grau de porosidade é um trabalho em parceria desenvolvido com a Unifesp, na área de neuroortopedia. O que nós sabemos é que pessoas que sofrem a ruptura de terminações nervosas terminais, quase sempre por acidente de trabalho, têm uma dificuldade muito grande de reestabelecimento dessa condução nervosa entre um nervo e outro, uma vez que houve uma ruptura desse nervo. O trabalho em modelo animal, é lógico,
faz com que haja um enriquecimento dessas partículas altamente porosas, com fatores angiogênicos, que criam, na verdade, entre essas duas extremidades, um canal através do qual o neurônio ou o sistema neuronal possa ser restabelecido. Restabelecendo, na verdade, a condução nervosa. Então, esse é um trabalho desenvolvido em parceria com a Casa da Mão, que busca, na verdade, esse tipo de partícula altamente porosa. Vocês vão pensar, mas o que uma partícula tão porosa como essa pode reter dentro dela? Na verdade, ela é enriquecida com o princípio ativo, mas mais do que isso, ela cria um trilho através do qual o sistema neuronal pode sair de uma extremidade e encontrar a outra extremidade. É esse o trabalho, é essa a proposta que nós estamos fazendo, trabalhando inicialmente com um pedaço pequeno de nervo rompido. Se a gente quiser sonhar, a gente pode imaginar que isso pode acontecer com frações maiores de nervos ou de rompimentos nervosos. Bom, uma outra área de ação é utilizar isso, na verdade, como eu disse para vocês, com antifúngicos nanoestruturados. No caso, o foco é a anfotericina e o tratamento serve para PB-micose e para tuberculose. Na verdade, foi feito um estudo de diferentes sistemas blendas poliméricas que permitissem uma melhor degradação e uma melhor estabilidade, ou uma liberação sustentada dessa anfotericina, garantindo, na verdade, o menor nível de efeito hepático e efeito renal indesejado no paciente. O paciente hoje, para tratamento de PB-micose ou tuberculose, ele recebe uma dose semanal de anfotericina que garante a liberação daquela dose diária de anfotericina durante o tempo de tratamento. Cláudio, isso surtiu efeito? O paciente volta depois de uma semana para receber a nova dose e ter mais uma semana de tratamento? Bom, não só é difícil fazê-lo voltar todo dia, mas também é difícil fazê-lo voltar uma vez por semana. É mais fácil, mas ainda continua o problema. E ainda a gente tem ainda que vencer essa nova etapa. Mas isso é uma plataforma que está sendo negociada com a indústria, que faz com que a gente consiga, através desse sistema nanoestruturado, um bom resultado, na verdade, de eficácia terapêutica quando a gente compara a nanoanfotericina com a ambisone ou com fungizone, que é a anfotericina normal. Ele apresenta um nível de toxicidade hepática e renal extremamente baixo, comparado aos seus parceiros comerciais e seus outros produtos viáveis no mercado. E quando você compara a nanoanfotericina, o ambisone e o controle sem nada, você consegue ver que a eficiência é quase a mesma. Ou seja, é um sistema de liberação sustentada, diferente do ambisone, que é aplicado de forma diária, mas que garante, na verdade, uma eficácia muito boa para tratamento de PB-micose e tuberculose. Esse é um trabalho feito em parceria também com a UNB e com uma empresa que está desenvolvendo a plataforma. Bom, no caso da Amazônia, nosso foco é, na verdade, na repelência e na ação inseticida, porque a maioria dos óleos de origem da flora amazônica utilizados como inseticidas ou como larvicidas para tratamento principalmente de malária e dengue, eles encontram um ambiente extremamente hostil na região de propagação da malária. A umidade é extremamente alta, tá certo? E o processo de evaporação desse princípio ativo é extremamente elevado, é muito quente. Então a ideia, na verdade, é desenvolver um sistema compartimentalizado que consegue fazer a liberação sustentada e prolongada desse princípio ativo, conseguindo assim eficácia na ação repelência, no tratamento larvicida, evitando ou diminuindo os casos de malária e dengue. É esse o trabalho feito em parceria com o INPA. Bom, mudando um pouco o conceito do que eu vim falando para vocês, até agora eu estava falando em acabar com a patologia. A engenharia tecidual, na verdade, ela parte do pressuposto um pouco diferente. É de gerar algo novo ou de gerar um novo produto de aplicação tecnológica. No caso, a ideia foi desenvolver a pele sintética. Essa pele pode ser construída, pode ser autóloga ou homóloga, construída através de uma biópsia do próprio paciente ou através de um banco de célula, levando em consideração que se ela for de um banco de célula, nós vamos ter que mais cedo ou mais tarde lidar com o problema de autorrejeição desse tecido, mas se ela for homóloga, você tem uma perfeita reintegração. Mas essa pele, ela é construída em laboratório, ela tem uma vida útil de 21 dias, ela é feita por demanda e ela apresenta uma resistência física e mecânica importante para o tratamento imediato de queimados e pessoas com problemas cicatriciais. Além disso, esse modelo de pele permite que você desenvolva
como foi feito num trabalho de doutorado nosso, uma neoplasia, um melanoma, um câncer. E aí a gente tem um modelo tridimensional para testar todos os nossos fotoativos e todos os nossos compostos que podem tratar, na verdade, câncer de pele envolvendo fototerapia. Fica um modelo muito mais fácil. Então, na verdade, o que nós fazemos é desenvolver esse autólogo de pele, fazer todo o estudo ou a marcação dele, a impregnação desse material com o nosso material fotoativo, e através da ativação luminosa dentro da região do visível, a gente consegue, na verdade, modular a resposta desse tecido. O segredo por trás da engenharia tecidual, diferente do caso do tratamento do câncer, vamos lá, está, na verdade, em modular a resposta desse tecido. De que maneira que a gente quer, na verdade, modular a resposta desse tecido? Enquanto que no câncer eu coloco a luz e eu coloco o meu fármaco fotossensível e dou um tiro de luz e eu desencadeio uma grande quantidade de radicais livres que faz com que aquela célula morra, no caso da modulação do processo cicatricial e do tratamento de queimado, o conceito é um pouco diferente. A quantidade de fármaco utilizado e a quantidade de luz utilizado são completamente diferentes. Além disso, existe um timing de aplicação entre um e outro. O que eu consigo com isso? Eu consigo modular o processo cicatricial daquele tecido. Então, aquele tecido que demorava para cicatrizar de 10 a 15 dias, eu consigo acelerar o processo cicatricial, fazendo com que ela ocorra com 3 a 5 dias. Então, em vez de matar o tecido, na verdade, eu estou conseguindo, utilizando a luz e a produção das mesmas espécies, modular a resposta biológica daquele tecido. É isso que a engenharia tecidual busca. O foco mudou. E, na verdade, a diferença entre um e outro é uma simples questão de dose e tempo de aplicação. Essa é a modulação. Esse mesmo conceito pode ser aplicado para poder fazer a reconstituição de vaso, que é um outro problema que a gente encontra com frequência no tratamento do câncer. À medida que o tumor cresce, ele sinaliza para a região vizinha, através de um processo altamente elegante, a necessidade de mais vasos para que ele seja alimentado e que ele possa crescer. Tá certo? Ao longo desse crescimento tumoral, ele vai rompendo esse vaso. E ele faz tanto com que o quimioterápico ou como o fotoprocesso chegue de forma altamente em pequena quantidade, ou seja, extravasado. Então, uma das maneiras de melhorar a eficiência do tratamento foi, na verdade, o desenvolvimento de fatores angiogênicos associados a nanopartículas, fazendo com que, na verdade, você impedisse o crescimento de novos vasos para alimentar aquela massa tumoral. Além disso, aquele sistema nanoestrutural permite que aquele vaso seja totalmente restabelecido. Restabelecendo esse vaso, eu posso fazer um tratamento, seja por fototerapia, seja por quimioterapia, eu consigo fazer com que o meu medicamento chegue de forma eficiente dentro do alvo biológico. Então, em vez de utilizar um quimioterápico ou um fotoativo, eu uso um fator pró-angiogênico ou anti-angiogênico, de maneira a controlar, na verdade, a restauração desse vaso, fazendo com que o processo de tratamento seja muito mais eficiente. Finalmente, uma nova linha de trabalho é que a gente percebeu que o grande problema trabalhando em engenharia tecidual, principalmente com isolamento de célula-tronco, é que você consegue isolar células-troncos primárias ou célula-troncos hematopoéticas ou mesenquimais ou pluripotentes, mas você tem que fazer, na verdade, um bunch de célula e que depois de algum tempo que essas células são isoladas, você precisa transportar essa célula de um local para o local onde, na verdade, elas devem ser colocadas para poder se diferenciar no tecido. Então, nós imaginamos que essa manta fibroblástica, que é a manta fibroblástica utilizada, na verdade, para fazer a base da nossa pele tridimensional, ela serviria de forma altamente eficiente para crescimento e manutenção dessa linhagem de célula-tronco. E é isso, na verdade, que a gente conseguiu provar, e já foram 2 publicações recentes, uma no ano passado e uma nesse ano, que mostram isso. Que eu consigo, através de uma cocultura nessa manta fibroblástica, manter a minha célula-tronco inativada até o momento do transplante. Facilitando, na verdade, o transplante desse conjunto, ou desse bunch de célula-tronco, de um local para o outro. Na sequência, não poderíamos deixar de testar, uma vez que nós trabalhamos com frequência com fotoprocesso,
qual a influência do fotoprocesso no início do processo de diferenciação celular, que é o que nós estamos estudando agora. Então, além de ter uma maneira de transportar essa célula-tronco de um lugar para o outro, o que nós estamos estudando, na verdade, agora, é uma maneira de utilizar o fotoprocesso, tá certo? Para que essa célula, quando colocada no local de interesse, possa reiniciar ou iniciar o processo de diferenciação na célula-tronco desejada. É essa a ideia, é esse o conceito que traz por trás de tudo isso. Bom, mais do que isso, que eu quero falar para vocês. Quando nós estamos trabalhando com nanociência aplicada à área médica, na verdade nós estamos discutindo basicamente sistemas de liberação. Fluidos magnéticos, nanocompósitos, biocompatíveis, lipossomos, nanosferas, nanocápsulas, dendrímeros, nanocompósitos. Na verdade, o que a gente está buscando são complexos nanoestruturados para tratar diferentes patologias. PB-micose, tuberculose, epilepsia, doenças do sistema nervoso central e câncer de pele. Mais do que isso, o que se busca com a nanotecnologia na área da medicina é o sistema de entrega específica. Trabalhar, na verdade, na construção daquele sistema de veiculação de fármaco, de maneira que ele consiga, de forma eficiente, colocar o seu material de interesse no alvo biológico de forma de interesse. O que nós fazemos depois é tentar modular a ativação ou a resposta biológica, no nosso caso, utilizando fotoprocesso e hipertermia celular. Mais importante do que isso, para vocês jovens cientistas, é que isso é, na verdade, uma ciência multidisciplinar. Tá certo? Ela é feita por físicos, químicos, que é o meu caso, biólogos, engenheiros, farmacêuticos, cientistas sociais e médicos. É uma equipe que, depois de muito tempo, hoje consegue conversar a mesma linguagem, mas, mais do que isso, mostra que a ciência é multidisciplinar. Esse é, para aqueles que não conhecem, fica aqui o convite, os prata da casa, né, os que são daqui. Esse é o Centro de Nanotecnologia e Engenharia Tecidual, que funciona aqui na Química, no bloco 17. Na verdade, nós fazemos lá estudos in vitro e in vivo, fazemos a produção dos sistemas nanoestruturados da pomada para câncer de pele, que é distribuída em todos os ambulatórios que tratam câncer de pele no país. Hoje, nas atuais condições de trabalho, nós conseguimos produzir de 50 a 100 centímetros quadrados de pele tridimensional. E esperamos que com a ampliação que deve acontecer em breve, que já era para estar pronta, nós vamos, na verdade, ficar com 500 metros quadrados, nós vamos conseguir chegar até 500 centímetros quadrados de pele produzida. Essa pele produzida por demanda, ela agora está sendo enviada, ou deve começar a ser enviada, para os ambulatórios que já fazem tratamento de câncer de pele, para que sejam feitos tratamentos em fase clínica, para tratamentos cicatriciais e tratamento de queimados. Além disso, a gente faz todo o processo de caracterização espectroscópica dos sistemas fotoativos que nós utilizamos dentro desse sistema. Eu gostaria de deixar para vocês muitas coisas que precisam ser feitas ainda. Esse é só o começo. É necessário novos sistemas biocompatíveis carreadores de fármaco, uso de fotoprocesso viáveis aplicado à regeneração tecidual, aplicado a inúmeras outras patologias, desenvolver novos medicamentos que possam liberar de forma sustentada e controlada diferentes agentes terapêuticos para diferentes terapias ou para diferentes patologias. Isso é possível. O emprego desses sistemas, na verdade, seja na indústria veterinária, na indústria farmacêutica, odontológica e cosmética, ele já é realidade em muitas dessas indústrias, mas ele pode aumentar em muito. E no caso, em especial, no tratamento envolvendo ativos da bioflora amazônica, conseguir bioinseticidas para tratamento de dengue e malária e outras patologias, como leishmaniose e outras áreas que nós também trabalhamos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder falar para vocês, e eu não posso deixar de agradecer os meus meninos, tá certo? Que são os meus pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e alunos de iniciação científica, alguns deles estão presentes. É essa turminha que trabalha comigo todo dia, desenvolvendo, na verdade, esse trabalho. Os meus colaboradores aqui no Brasil, o INPA, a Univap, a Universidade de Goiás, a UNB, posso incorrer no risco a Universidade de Belo Horizonte, a UFMG, os meus colaboradores externos, e esse grupo restrito aqui, mas que é altamente eficiente, que tem acreditado em tudo isso que eu falei para vocês desde 1995, FAPESP, FINEP, CNPq, INCT,
o MCT, o MS, que tem aportado de forma regular e constante dinheiro para que a gente possa desenvolver essa pesquisa. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Estou aberto às questões e eu gostaria de mostrar rostos, porque na verdade é muito triste a gente só colocar nomes. Então esses são, na verdade, os meus meninos, que são, na verdade, quem me motiva a continuar trabalhando. Muito obrigado, estou aberto a questões. Bem, está aberto a perguntas. Perguntas para o Cláudio? Lá no fundo. Ó. Segunda pergunta, a questão do câncer, que destrói os vasos que irrigam. Isso parece ser contraproducente, porque ele precisa de bastante alimentos, e aí ele destrói o vaso que está irrigando ele. Aí ele vai morrer de fome? Deixa, bom, vamos responder por causa. Ele vai morrer de fome. Na verdade, dependendo... Porque toda terapêutica tem um limite, é verdade. Quando eu coloco, na verdade, um fator antiangiogênico que corta a alimentação desse tumor, esse tumor já está num estágio extremamente grande de desenvolvimento, que a única maneira de fazer a remoção dele é fazer uma remoção cirúrgica antes que ele se transforme numa massa metastática. Então eu realmente corto a alimentação dele, eu isolo aquela massa tumoral e tenho que fazer uma remoção cirúrgica. É verdade. O mais importante em tudo isso é que no estágio anterior, enquanto ele está crescendo, eu consigo reestabelecer aquele vaso que foi danificado. E aí eu consigo fazer com que o quimioterápico ou o fármaco fotossensível chegue ao tumor para que eu possa tratar de forma eficiente. É o próprio câncer que danifica os vasos? Não, é na verdade um material, não é o próprio câncer que danifica. Não, agora entendi. É um material, veja, o câncer por si só, à medida que ele vai crescendo e vai extravasando, ele vai estourando os vasos, é verdade. O próprio câncer, a massa tumoral, à medida que ela cresce, ela vai danificando aquele vaso, tornando mais poroso. O que eu faço, na verdade, é restituir esse vaso à sua constituição normal, para que continue chegando até ele o que eu preciso, seja o quimioterápico, seja, na verdade, o produto fotoativado. Com relação ao cientista social, nós temos no grupo cientistas sociais que, na verdade, tem a preocupação do impacto da nanotecnologia no meio ambiente e na sociedade. A nanotecnologia é uma ciência muito nova. Quando se produz uma série de medicamentos e coisa em nanoescala, qualquer preocupação de um cientista, e de um cientista social mais do que um cientista, e se isso? E o impacto disso em quem produz esse material, ou isso no meio ambiente? O que é nano hoje se torna macro no futuro. Então eu não quero ser chamado daqui a algum tempo que criei alguma coisa, ou que desenvolveu alguma coisa nano, que causou um dano desordenado no meio ambiente. Então o cientista social tem essa preocupação. Existem fóruns específicos que definem o impacto da nanotecnologia no meio ambiente. E o cientista social dá um suporte muito grande para isso. Nós transmitimos o evento online, geralmente a gente tem um número de pessoas longe daqui assistindo maior do que nós temos no auditório. E hoje nós temos uma pergunta do Adriano de Faria, que é mestrando da UFABC, que pergunta o seguinte: se o governo, CNPq, FAPESP, FINEP, está sendo eficaz na indução da nanomedicina no Brasil, e se você julga ser necessária a criação de uma iniciativa em nanomedicina, como o NIH fez lá nos Estados Unidos, em 8 centros, para esse fim. Tá certo. Na verdade, o governo brasileiro, ele tem aportado de forma regular desde 2000, né, uma quantidade regular de dinheiro para nanociência e nanotecnologia. A professora Patrícia está aqui, ela participou comigo, junto com o professor Nelson Duran, da primeira rede de nanotecnologia em 2000. Nós éramos em 120 pesquisadores, e desde lá houve um aporte, continua havendo um aporte regular de dinheiro para desenvolvimento da nanotecnologia e da nanociência no Brasil. Isso é verdade. O que não existe, infelizmente, e que é um estrangulamento, é a transferência dessa tecnologia para a população. As agências reguladoras e o processo de transferência de tudo isso que a gente faz aqui é um processo extremamente lento.
Ou eu faço ambulatório ponto a ponto, pessoalmente, nos lugares que eu tenho interesse, porque eu tenho dificuldade em transformar isso numa política pública de saúde. Então, o problema não está em aportar dinheiro para desenvolver a nanotecnologia. Está em aportar dinheiro às agências reguladoras para que façam com que não só essa ciência, mas qualquer ciência desenvolvida na universidade chegue de forma rápida e eficiente à população, que pode se beneficiar disso. Isso não acontece. Essa é a verdade. O Sérgio Ferreira certamente tem algo a falar. Não acontece porque a indústria não está educada para perceber esse desenvolvimento. É verdade, professor. Concordo com o senhor. Lá no fundo... Aham. Para poder... Aqui, bom, deve existir pessoas trabalhando com isso. Eu tenho um trabalho visando produção de vacinas e veiculação de DNA e RNA com o pessoal do Evandro Chagas em Belém. Aí você vai perguntar, professor, mas por que o senhor foi tão longe, que demora tanto para chegar lá, e sabendo que o senhor tem gente que trabalha aqui? As coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, infelizmente. O seu vizinho do lado pode morrer, fazer 70 anos de pesquisa, e você nunca descobrir que ele fazia alguma coisa que poderia ser útil a você. Infelizmente, às vezes, as cooperações surgem por razões outras, mas tem possibilidade de fazer, sim. Existe disponibilidade e interesse do centro fazer, sim. Mas hoje eu faço isso com o Evandro Chagas, e é possível você fazer isso. Mais uma pergunta. Sim? Fala no microfone. À luz de um nanocientista, o que o senhor acha de vírus como veículos de É o que nós estamos isolando lá, na verdade. O Evandro Chagas tem um laboratório, categoria para trabalhar com vírus. Na verdade, nós estamos removendo a virulência desse vírus para poder veicular dentro dele o que nós temos interesse. É exatamente esse o trabalho que a gente faz. É fantástico. É um sistema altamente inteligente. Se quiser fazer alguma coisa junto, estou disposto a fazer aqui também perto. Nada impede. Desde que não seja o mesmo ativo, a gente pode desenvolver junto. Mais uma pergunta ali? Boa tarde. Boa tarde. Está funcionando? Tá? Então tá. Tá. Eu queria abordar de novo a questão da nanotoxicidade, que ele Pois não. perguntou. Queria saber quais são os estudos que vocês têm feito, se isso tem sido feito e se vocês já têm algum resultado em relação a isso. Veja, a nanotoxicologia, na verdade, está num estágio onde está havendo uma disputa muito grande entre os toxicologistas e os nanotoxicologistas. Por quê? Porque os métodos de avaliação toxicológicas desenvolvidos, padronizados e regulamentados pelas agências reguladoras foram desenvolvidos quase todos para a escala macroscópica e microscópica. Então, existem alguns grupos, na UNB, existe o grupo da Fiocruz, desenvolvendo ou adaptando novos métodos para poder avaliar, na verdade, esses efeitos toxicológicos numa escala nanométrica. Porque da mesma maneira que a matéria muda de propriedade de interação, um teste para toxicidade clássico não deve ser o mesmo a ser aplicado a um nanomaterial. E existe sim, recentemente o CNPq fez um aporte grande de dinheiro para a área de nanotoxicologia. Foram 5 projetos que receberam um capital extremamente bom para poder desenvolver laboratórios e ferramentas para desenvolver a nanotoxicologia, para avaliar esses efeitos. É uma preocupação que qualquer nanocientista, não em tamanho, mas mexendo com isso, tá certo? Precisa ter. Porque, infelizmente, é muito novo ainda. Ninguém sabe exatamente a consequência disso. Um exemplo são os nanotubos de carbono. Durante muito tempo foram produzidos em pequena quantidade. Hoje são produzidos em grande quantidade, porque se descobriu que nanotubo de carbono no pneu aumenta a vida do pneu, não sei lá em quantas vezes. Só que o trabalhador que trabalha com isso, produzindo esse nanotubo? E ainda não existe uma regulamentação pelas agências de se trabalhar das indústrias e da produção de nanomateriais. Existem fóruns de discussão na Anvisa, temos participado de alguns, mas ainda é uma coisa que precisa ser feita. E está sendo feito. E no caso do pneu não é só o trabalhador. Eu sei. Porque esse pneu, quando ele é desgastado, ele vai para o ambiente. Né? Exatamente. É onde vai esse nanotubo de carbono que não degrada. Acho que o Norberto tinha uma pergunta, João. Obrigado.
Cláudio, muito obrigado pela excelente apresentação. Imagina, queria fazer um comentário genérico, mas eu acho tremendamente importante. A questão da transdisciplinaridade. Então, não é especificamente com nanotecnologia, aí seria a necessidade dessa visão macro de interação de várias disciplinas. Embora pareça óbvio, que talvez a gente menos pratica ainda hoje. Isso é na época da multimídia, da hipermídia, a hiperconectividade, ainda continuamos tendo os feudos, né? Temos. Tremendamente individualizados, as nossas visões de mundo. Então, acho que essa tua apresentação, ela reflete essa necessidade de uma visão mais interativa. Então, os nossos feudos cada vez menores, né? Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é com relação à especificidade dos tratamentos. Nem sempre é necessário ser específico. Particularmente quando eu entendo que o sistema que você está tendo como causa ou consequência de um fenômeno é complexo, quer dizer, circuito. Exato. Epilepsia, por exemplo, embora haja conceito focal de epilepsia, mesmo em Parkinson, degeneração de uma certa área, o que se afeta é um circuito, um grande grupo de áreas. Então eu queria escutar o teu comentário com relação ao uso com essa visão de ponto-alvo versus um circuito. Ou seja, switches, por exemplo, que são determinantes de implosão do sistema. A optogenética em paralelo, inclusive comparado com a tua versão, que é uma versão muito análoga. Né? Na verdade, hoje em dia, o que a gente tem, o que a gente aprendeu ao longo desses anos trabalhando com isso, é exatamente isso. No início, né, achava-se que a especificidade ela era realmente o foco principal da nanomedicina ou da nanotecnologia aplicada à área da saúde. Hoje, na verdade, a gente sabe que você precisa ter uma especificidade, mas você precisa também pensar num todo. E aí o que a gente tem proposto e tem dado muito resultado são, na verdade, os sistemas sinérgicos que nós sabemos. Então, na verdade, você tem uma mesma partícula, a gente chama que a partícula faz de tudo um pouco. Então, ela responde à luz, ela responde ao campo magnético e ela leva também o antibiótico. Então, esse conceito de sinergismo dentro da nanociência está crescendo. Porque se sabe, na verdade, que muitas patologias não precisam dessa alvo especificidade. Mas você precisa ter a possibilidade de aplicar mais de uma terapia ao mesmo tempo para maximizar o efeito desejado. E isso você só consegue com o sinergismo. Então hoje a gente tem trabalhado mais com sistemas sinérgicos que funcionam por uma e por outra, não só campo e campo magnético, mas também com mais de um fármaco ao mesmo tempo, mais de um princípio ativo ao mesmo tempo, tentando veicular nesse sistema para poder controlar essa ação como um todo. Essa é a estratégia que a gente está usando recentemente. Agora, que a gente há muito tempo deixou de ser um feudo fechado, no meu caso, principalmente, isso é muito claro. Né? Há muito tempo eu deixei de ser químico por natureza. E hoje eu consigo conversar com os colegas das outras áreas e preciso. Porque não adianta nada eu fazer essa ciência se eu não tiver quem tenha interesse em aplicá-la nas diferentes áreas da medicina ou para as diferentes patologias. Mas essa é uma dificuldade muito grande que foi difícil de transpor. E precisa ser transposta. Mas eu acho que isso está lentamente caindo. As fronteiras da ciência estão sendo quebradas lentamente. Obrigado, parabéns. Obrigado. O Cláudio, tem alguns físicos que ficam um pouco incomodados com a definição de nanotecnologia. E o argumento deles é o seguinte: não existe nenhuma ciência que ela está atrelada a uma dimensão física, né? Comprimento. Quer dizer, a física clássica se divide em baixas energias, altas energias, né? Vocês pensam nisso? Quer dizer, eu quando ouvi essa crítica, foi alguém que é prêmio Nobel, então a gente tem que escutar com atenção, né? Quando você começou a colocar a questão da relação superfície e volume de energia, né? Aparentemente, quando você vai para o sistema nanoestruturado, você aumenta a energia também. Aumenta. Então, a minha pergunta é se isso aí não seria, quer dizer, o fato de a gente estar falando hoje de nanotecnologia pode ser um neologismo que a gente usa hoje, mas que no futuro pode ter um outro nome, ou se vocês discutem isso, como se atua mais na área. Na verdade o que se faz a nanociência, ela veio rotular quem trabalha com esses materiais, com esses sistemas de veiculação, com fármacos nesse tamanho já há muito tempo, mas não tinha um rótulo. Então a nanotecnologia, primeiro de tudo, deu um rótulo para quem trabalhava nessa escala de tamanho. Eu também concordo com você que eu acho que você limitar, na verdade,
uma ciência ou um desenvolvimento todo numa escala de tamanho é um pouco arriscado a nível de futuro. O que se sabe, na verdade, é que a mudança de escala de tamanho traz propriedades novas e que você pode fazer uso dessa mudança de propriedade em benefício de alguma coisa. Segundo, que determinados sistemas biológicos respondem de forma diferenciada e de forma precisa ao tamanho. Isso é verdade. Então não adianta eu tentar tratar um vírus ou utilizar tratar uma outra patologia, se eu utilizar um sistema que não tem uma interação muito boa com esse sistema. Então, nesse caso, o tamanho tem mais a ver com a interação do que, na verdade, com o aporte do material. Porque é óbvio que quando você consegue fazer um aporte maior por superfície de área, você consegue trabalhar aquela patologia com uma quantidade muito menor de princípio ativo. Isso deve ser uma vantagem a nível de efeito colateral. Efeito renal, efeito hepatotóxico. Quer dizer, existem ainda as vantagens. Agora, se isso no futuro pode realmente reverter mudar de nome, não sei, a gente ainda tem um tempo junto para ver aí. A gente tem tempo de universidade. Quem sabe você possa contribuir para que isso aí seja melhor definido. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais uma ali, do lado do Norberto. Levar o microfone. Bom, professor Tedesco, muito bom ouvir, trabalho excelente na área de nanomedicina, parabéns pelo trabalho. Você citou que está em negociação com uma empresa a respeito de um produto. Eu vejo um dos grandes desafios para a inserção da indústria no investimento em nanotecnologia é a parte regulatória, porque não há uma regra, né, de marcos regulatórios como da Anvisa, de quais testes você deve fazer. Exato. Minha questão é, nessa negociação que vocês estão com a indústria, vocês já estão vendo a parte regulatória, estão encontrando uma facilidade maior em relação à Anvisa para aprovação desse produto? Tá. Como está esse processo? Então, isso é uma novela. Negociar com empresa é uma novela. É uma novela longa, sem fim, um final quase sempre triste. Doloroso para um dos lados. Essa é a verdade. A experiência que eu tenho das negociações que eu tentei até hoje, eu fui que saí chorando sempre. Até hoje. Mas nessa agora eu acho que a gente vai conseguir sair sorrindo pelo menos dos dois lados. A indústria tem interesse em absorver a nova tecnologia, sim. Ela está preocupada com a legislação e o mais do que tudo que eu aprendi nesses anos tentando transferir tecnologia para a indústria e tentar fazer parceria, é que ele tem que ser o parceiro desde o começo. Não adianta você chegar com a sua cartola, tira um produto pronto e fala, isso funciona. E mostra para ele um monte de dados físicos, químicos, biológicos, e mostra que funciona. A primeira coisa que ele vai perguntar para você é, você patenteou? Aí você vai falar para ele, patenteei. Faz tempo? Faz. Muito obrigado. Pode ir embora. Porque não serve mais, não é novidade. Então, esse problema, essa questão de transferência... Então, hoje o que eu faço? Hoje eu tenho uma ideia, ótimo. Então, eu vou falar primeiro com a indústria. Você quer ser meu parceiro? Eu tive uma ideia ótima. Ah, eu quero. Então, vamos desenvolver junto. E ele cuida, e ele está realmente por dentro, não da legislação nossa, mas ele está fomentando a legislação, Estados Unidos e Europa estão um pouco mais na frente. E ele está se baseando exatamente nessa legislação, porque ele também não está interessado no mercado nacional. Ele está interessado no mercado lá fora, infelizmente. Porque se ele puder, não sei se porque ele acha mais fácil, ou ele vai conseguir dinheiro mais fácil lá. Mas eu sei de empresas spin-offs que estão produzindo produto lá fora e que daqui a pouco nós vamos estar comprando aqui. Isso é lamentável, mas essa é a realidade. Então não se iluda. Mas a maneira que hoje eu saio mais contente é começando desde o começo junto com eles. Tá certo? Exatamente. Nós fizemos vários produtos para a Axê, de repente a Axê foi para fora. E vende para nós hoje. Nós pagamos caro. É isso mesmo, professor. Exatamente. Só. Nós temos mais duas perguntas online aqui. Uma é do Leonardo Barcelos, eu não sei de onde ele é. E ele, primeiro, gostaria de agradecer a brilhante palestra do professor Cláudio. Depois pergunta o seguinte: os tratamentos clássicos contra o câncer, por exemplo, a radioterapia e a quimioterapia,
são extremamente danosas ao paciente. Qual a garantia que o pesquisador tem na manipulação de uma nanopartícula, por exemplo, para atingir apenas células cancerosas e não cancerosas, tendo em vista a especificidade dessa nanopartícula? Tá. Bom, na verdade, a especificidade, no caso dessa terapêutica nossa, não com o quimioterápico, né? Que a gente, mesmo no caso do quimioterápico, a gente está usando a partícula magnética. Mas no caso do nosso sistema, quando eu aplico o fármaco, o pigmento, na verdade, nanoestruturado, ele vai se distribuir por todo o organismo. Eu tento desenhar no meu sistema de veiculação maior especificidade. Eu posso fazê-lo com uma especificidade de 99%, basta que eu acople a ele um anticorpo monoclonal, específico para a mama. Só que o custo desse medicamento vai ficar inviável, que não vai sair da prateleira. Nem tão pouco vai dar para tratar 2, 3, meia dúzia de pacientes. Então não é por aí. No meu caso em especial, quando eu utilizo fotoprocesso e nanotecnologia, a luz sobre o alvo biológico desencadeia a reação que produz, na verdade, o radical livre, que vai matar, na verdade, a célula com câncer. Neste caso, eu ganho a especificidade que eu preciso. Aonde eu aplico o campo magnético, que tem o material para causar hipertermia e que tem também o quimioterápico, eu também consigo, de forma sinérgica, atuar sobre essa tecnologia. Então, eu localizo, na verdade, combinando terapias. Mas é óbvio que eu faço a distribuição pelo organismo como um todo. Eu não consigo fazer uma injeção direta, uma aplicação. Então, a especificidade está na estimulação do local. Luminosa, exatamente, do ativo. Bom, tem uma outra online também, do Rafael, que é doutorando da USP. Ele diz o seguinte: professor, o senhor falou bastante sobre a área de drug delivery, ou mesmo na parte de tratamento com nanotecnologia. O senhor poderia comentar ao menos um pouco sobre a importância e os avanços dos métodos diagnósticos através da nanotecnologia? Ele coloca entre parênteses o uso de biosensores. Posso. Isso, na verdade, é revolucionário. Nós tivemos numa reunião agora, recentemente, onde hoje a nanotecnologia na construção de biosensores é alguma coisa extremamente interessante. Por quê? Porque você consegue, na verdade, com uma pequena quantidade de analito, fazer vários testes de diagnóstico de uma determinada patologia. Quer dizer, não é uma questão de redução do tamanho do equipamento para fazer a detecção daquele. É, na verdade, a quantidade de analito necessário para detectar determinada patologia. Existe um sistema que está sendo desenvolvido e que usa, na verdade, a parte de sistema magnético, onde dentro de um nanosensor você consegue colocar todos os analitos e, através do campo magnético, você pega aquele analito de analito de interesse e consegue movimentar para os diferentes locais onde encontra, na verdade, o anticorpo correspondente para dar o sinal positivo ou negativo. Então, a área de nanosensores para nanodiagnóstico é extremamente promissora. Tem não só para a área de patologias, mas na agroindústria também. E eu acho que isso é uma revolução. Porque você tem, na verdade, determinadas patologias onde você não pode remover uma quantidade de sangue para fazer um acompanhamento da patologia do paciente, porque o paciente depende daquele pouco sangue. Então, nesse caso, um nanosensor vai permitir que você trabalhe cada vez mais com quantidade menor de analito, tendo uma resposta muito melhor. E maior especificidade de interação. Perguntas ali no fundo. Deixa eu levar até lá. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é: os nanorobôs, eles ainda é muita ficção para o transporte de drogas? Na verdade, aquele nanorobô, aquele conceito de nanorobô que se autoduplica no próprio organismo e vai atacar e tem um controle total do seu corpo e fazer você fazer coisas que você não gostaria de fazer, isso é ficção científica na prática. O que existe, na verdade, são já 2 sistemas aprovados já em utilização, um para desentupimento de problemas coronários, onde, na verdade, você tem um sistema, onde você tem acoplado um fármaco, que vai ajudar no desentupimento do sistema coronário, e ele tem, na verdade, um flagelo, construído através de um sistema magnético. Através da aplicação de um campo magnético, você faz esse flagelo movimentar. E na maneira como ele se movimenta, aquele sistema caminha dentro do vaso. É extremamente elegante o sistema. E é uma realidade. Só que precisa do campo magnético de alguém aplicando para aquele flagelo começar a andar e levar o material até o alvo. Existe. É real. Aquilo que você injeta se multiplica sozinho e faz ação? Não, isso não é verdade. Mas existe. E outra é,
tecnologia que vocês estão desenvolvendo aqui, ela não serve só para câncer, não serviria, por exemplo, para combater parasitas? Nós testamos para leishmaniose e serve para uma série de outras doenças parasitárias. Nós estamos testando para parasita. Porque o câncer, na nossa história de vida do meu laboratório, é onde, na verdade, nós começamos. Então, hoje, eu continuo trabalhando, desenvolvendo fármacos e medicamentos e nanodispositivos para veicular fármacos para câncer. Nós estamos trabalhando agora, começando a parte clínica de próstata, bexiga e útero, que é um câncer realmente importante, que é, na verdade, um outro grupo de trabalho. Mas é óbvio que esse conceito se aplica a diferentes outros tipos de microprotozoários, no caso, leishmaniose e outro tipo de patologia. Serve, lógico que serve. Exatamente, exatamente. Poder desenvolver uma droga que possa, na verdade, ter uma especificidade. Curta, pode ser mais curta. Quem é? Vale, perdão. Sim, a minha é que eu fiquei muito intrigado com a possibilidade de tratamento de neuropatias. Né? Você citou aí o Parkinson, o Alzheimer, por exemplo. E eu queria saber como que vocês estão estudando, se já estão fazendo esse tratamento utilizando essas nanopartículas em animal. E isso eu queria saber porque a principal causa dessas doenças é exatamente a perda de neurônios em regiões específicas. Exatamente. E aí, como que vocês fariam um tratamento, uma abordagem com nanopartículas, nanotecnologia? No caso de Parkinson, a gente tem um modelo animal de Parkinson, que é onde a gente está testando. E o primeiro conceito, na verdade, da ideia desse conceito é fazer um aporte dos fármacos clássicos de Parkinson. Aumentar a quantidade de fármaco ativo dentro do sítio específico, no caso. No caso de Alzheimer, nós não temos nenhum modelo animal ainda. A gente está desenhando isso daí para ver como que a gente vai trabalhar. Para a epilepsia, a gente sabe que, na verdade, o hipocampo é uma das áreas de ação, mas que existe também como você maximizar a ação do fármaco dentro dessa área específica para tratamento de epilepsia. Cláudio. Eu queria saber se tem... Lá na ponta, vou passar para a ponta. Se tem algum trabalho na área de transfecção de célula por nanopartícula, porque hoje usam adenovírus, bactéria, para tentar inserir genes dentro de células, na área da pesquisa mesmo. Se tem algum trabalho com isso? Tem alguns trabalhos com isso, utilizando, na verdade, nanovetores para fazer essa transfecção de célula. Tem sim. Cláudio, primeiramente parabenizar a excelente palestra, como já foi comentado, e agradecer um comentário seu, antes de fazer uma pergunta, com relação à dificuldade de transferência para a indústria. Né? Realmente foi feliz em comentar que a dificuldade está no início. Exatamente. Esse é um comentário até que o cientista tem o hábito de ter a ideia, pegar o recurso, depois ir atrás da indústria. Esse caminho acho que é uma questão cultural. Eu fico feliz em você fazer esse comentário, que realmente precisa ser melhor divulgado isso aí. E outro ponto é, você usa a luz, né? Magnetismo, materiais, nanotecnologia, falta botar um pouco de vento aí, né? Usar ultrassom. Então, meu amigo, a gente já falou de faz isso junto, mas a gente não consegue se encontrar. Professor, há quanto tempo que a gente está falando de fazer isso aí junto? Eu estou do lado, você está do outro, mas a gente não se encontra. Não tem jeito. Então, eu acho que depois algo para a gente conversar depois, funciona e tem uma coisa nova lá, que a gente conversa depois sobre isso. Legal. Tá bom? Ótimo. Aproveitando na questão da cooperação, me intrigou muito quando o senhor trouxe um slide falando das expertises. E aí eu fiquei me perguntando onde está a enfermagem nisso tudo, né? Nossa, desculpa, mas vai em tudo, imagina. Porque justamente no aspecto da reconstituição tecidual, e aí você traz a questão da rede de queimados e o tratamento de câncer de pele, aí vem a questão da reconstituição tecidual através de curativos. Aí eu fiquei me perguntando. Me desculpe, foi lamentável. Cada apresentação eu conserto esse slide. Daqui a pouco, o último slide vai ter uma lista enorme. Eu vou colocar todo mundo que trabalha na área da saúde, que eu acho mais fácil. Eu sempre corro o risco de esquecer de alguém. É óbvio que sem o pessoal da enfermagem que faz esse tratamento diário de curativo e acompanha a evolução desse medicamento desse curativo, nada disso funciona. Não, eu fiquei me questionando assim, será que a gente não está tendo a cooperação, né, da enfermagem? Não, eu tenho uma série de grupos que trabalham com enfermeiras cooperando comigo e prometo para você que eu vou mudar o meu slide. Tá bom, obrigada. Okay. Mas parabéns, professor. Bem, a gente já está meio avançado no tempo
E eu queria agradecer a presença de todos que estão nessa sala. Nós temos mais um pessoal ali na sala do Conselho do CIRP e também o pessoal que está assistindo online. E eu queria agradecer o Tedesco, vocês, e convidar a todos para o Coffee Break. Então, infelizmente o pessoal que está online não pode, né? Não pode para o Coffee Break. Um dia todos têm o meu e-mail. Aqueles que tiverem, sintam-se à vontade de usar o e-mail. Eu costumo responder com rapidez. Então tá bom. Muito obrigado, Obrigado, Tedesco.